nossa aula de biologia? Então vamos lá. Na aula passada sobre organela citoplasmática, aprendemos o que é a homeostasia. A homeostasia é aquela que faz a manutenção da vida de um ser vivo. A homeostasia são funções como respiração, digestão, excreção, secreção, reprodução e controle. A homeostasia acontece na célula, com as suas organelas citoplasmáticas, digestão com os lisossomos, secreção com o núcleo, os ribossomos, retículos endoplasmáticos e complexos de Golgi, respiração com a mitocôndria. E também nós vamos ter o controle e a reprodução com o núcleo. O professor Oromar nos falou sobre o citoplasma e do que ele é formado. O citoplasma é o espaço existente entre a membrana plasmática e o núcleo. O citoplasma está preenchido por uma geleia chamada hialoplasma, que tem duas regiões distintas. O ectoplasma, que é mais externo, próximo à membrana, que ele é sol, e o endoplasma, que é mais interno, próximo ao núcleo, que é gel. Soubemos qual a diferença entre respiração aeróbica e anaeróbica. A anaeróbica produz 2 ATPs sem a presença de oxigênio e é chamada de fermentação. E a respiração aeróbica, ela produz 38 ATPs e acontece na mitocôndria. A mitocôndria, pela teoria biológica, provavelmente foi uma bactéria que penetrou na célula para parasitar e acabou fazendo uma simbiose, ou seja, ajudando a célula a produção de energia. Boa aula! Lembrem-se, toda a mágica da criação existe dentro de uma simples sementinha. Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma excitante aula de biologia. Vocês acabaram de ver no filme onde a fadinha estava aprendendo e a fada mãe olha para ela mostrando uma semente e dizendo que todo o segredo da vida se encontra no interior de uma semente. Uma semente como esta. Você pode estar se perguntando, e essa semente tem o quê? Ora, para algumas pessoas, uma semente é apenas uma semente, ter no seu interior um embrião onde vai originar uma plantinha. Para nós, uma semente, ela realmente tem o segredo da vida, porque é com essa semente que eu vou formar uma floresta, praticamente. Então, o segredo de toda a vida na Terra está em como eu guardei nesta semente. E é isso que nós vamos ver hoje. Como que eu guardei o segredo da vida, aonde está guardado e como eu vou utilizá-lo. Só que no nosso caso, não é uma semente. Você, como já foi visto, é composto por células. 5 milhões de células em ação. Nós entramos no interior dessa célula. Você viu a membrana, que era a fronteira que dava o meio externo ao meio interno. Chegamos no citoplasma ou no hialoplasma. Vimos todas as organelas citoplasmáticas que estavam ali para fazer a homeostasia muito bem. E agora nós vamos pegar uma organela bastante importante, que é o núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é a região da célula que atua na síntese de DNA e RNA. Você já estudou comigo DNA? DNA é aquela molécula que contém todas as suas características. É ela que contém o segredo da sua vida. É ela que vai dizer se você vai ter cabelo escuro, cabelo claro. É ela que vai dizer se você vai escrever com a mão direita ou com a mão esquerda. Se seus olhos vão ser escuros ou claros. Então é ali que nós encontramos o segredo da vida. Se o DNA está no núcleo, então o núcleo é responsável pelo nosso controle. É o núcleo que vai formar você. Um organismo. É o organismo que vai dar origem a uma população, a uma comunidade. Então, todo o segredo da vida se encontra no núcleo. É o que o pessoal está estudando quando estão falando de clone, quando estão falando de genoma humano, que é uma coisa que nós vamos falar mais tarde. Por ser tão importante, o núcleo tem partes que nós devemos saber. Partes estas que
quase compõem o núcleo como se fosse uma célula. Vamos dar uma olhadinha nessas partes. O núcleo ele é composto por uma membrana que o envolve. Esta membrana se chama membrana nuclear ou carioteca. A membrana dupla e porosa que envolve toda a matéria nuclear, presente apenas nos seres eucariontes. Lembram-se dos seres eucariontes? Eram aqueles que tinham um envoltório nuclear. Eu classificava os seres quando eles tinham um envoltório nuclear. Depois da membrana nuclear ou carioteca, nós vamos ter uma espécie de hialoplasma, que na verdade é o nucleoplasma. Nucleoplasma é o sucro nuclear de composição semelhante ao do hialoplasma, que preenche o interior do núcleo. Lembra-se do hialoplasma? Aquela gelatina, aquele colóide que preenchia toda a célula, desde a membrana até a membrana nuclear. Dentro do núcleo você também vai ter o hialoplasma. Ele vai ter substâncias nutritivas que vão alimentar o DNA que está ali. Além da membrana nuclear, do nucleoplasma, nós vamos ter o nucléolo. O que vem a ser o nucléolo? Nucléolo é corpúsculo geralmente arredondado, sem membrana envolvente, formado por acúmulo de RNA ribossômico e proteínas. O nucléolo, gente, ele vai ter uma função muito importante. Na hora da divisão, que vai ser a nossa próxima aula, ele vai se transformar em ribossomo. Nós vamos ver mais tarde qual vai ser essa função e por que ele se transforma em ribossomo. Então o núcleo está dividido assim, em carioteca, nucleoplasma e nucléolo. Ele é quase uma entidade independente da célula. Com isso, ele consegue controlar toda a célula e consegue controlar esse organismo. Mas veja, nós estamos estudando o núcleo, estamos procurando o segredo da vida, aonde que eu vou codificar essa vida. Então veja, o que eu tenho no nucleoplasma? O que será que está ali que codifica esta vida? No nucleoplasma, eu vou ter uma substância chamada cromatina. Nossa, professor, o que é cromatina? Ora, cromatina são filamentos de DNA desespiralizados, associados às estonas. Pelo amor de Deus, professor, desespiralizado e estona, para mim já fechou. Então vamos lá, desespiralizado, ou seja, está solto, está na forma de fio, está todo emaranhado lá dentro, tudo misturado, está uma coisa de doido. Estona é uma proteína. Proteína é aquela que constrói, vocês se lembram da nossa aula de bioquímica. Então, proteína é aquela que constrói, ela vai estar ali dando suporte para o DNA. Isso é a cromatina. Quando a célula começar a se dividir, essa cromatina vai se transformar em cromossomo. O que vem a ser o cromossomo? Filamentos de cromatina espiralizado. Mas, professor, por que espiralizado? Isso é tudo a mesma coisa? Pensa comigo. Você tem a sua mãe, ou você mesmo, sabe fazer tricô, crochê, alguma coisa que envolva lã. E daí você quer sair da sua casa, vai à praia, passar um final de semana, um feriadão lá, muito bonito, charmoso, e você quer levar o seu tricô. Como é que é o jeito mais fácil de levar esse novelo de lã? Todo ele largado na sacola, ou você vai enrolar ele, vai colocar ele dentro de uma roca, ou até mesmo vai colocar ele dentro de uma bolinha chamada novelo. Lógico que para levar o novelo de lã é muito melhor. A natureza pensou a mesma coisa. Em vez de eu deixar a cromatina toda emaranhada, toda bagunçada, se eu conseguir espiralizar, se eu conseguir juntar tudo, não fica mais fácil na hora da divisão? Lógico que fica. Na hora de transportar, fica muito mais fácil. Por isso a diferença entre cromatina e cromossomo. Cromatina está desespiralizada, cromossomo está espiralizado. Nós vamos estudar cromossomo. Por quê, professor? Ora, porque o cromossomo está na divisão, ele está espiralizado e, consequentemente, eu consigo ver um corpo, eu consigo ver a sua forma. Todo bagunçado, não tem jeito. Então, daqui por diante, a gente só vai se reportar ao cromossomo. O cromossomo ele tem a forma de um X, quando você olha para ele. Isso até originou um filme, originou até uns personagens de história em quadrinhos, os X-Men. Tem o cromossomo X, né? Isso nós vamos ver mais tarde quando a gente falar em mutação. O cromossomo, nessa parte de X, você vai ver que ele tem um centro onde liga essas perninhas que formam o X.
Aquilo ali nós chamamos de centrômero. O centrômero ele vai ligar essas perninhas. E o cromossomo ele consegue se manter ali. Esse centrômero vai ser importante na hora da divisão, porque é ali que ele vai se ligar na haste de proteínas para se dividir. Então vejam só, o cromossomo está espiralizado. Conforme o número de cromossomos, eu vou ter uma espécie. Conforme o número de cromossomos, eu vou ter um ser vivo. É por isso que eu consigo identificar através de uma célula você. É por isso que nós temos o famoso teste de DNA. No que consiste o teste do DNA? Eu vejo as características de uma pessoa, bato com o possível pai, o possível suspeito, bato com a mãe, que não é tão suspeita, e vejo se é ou não é o pai. Então, o teste de DNA, eu vou ver como é que estão os cromossomos, principalmente a posição do centrômero. Nossa, professora, a posição do centrômero influencia, ela muda ali no cromossomo? Muda. Conforme o centrômero, eu vou poder classificar os cromossomos na seguinte forma. Ele pode ser metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Então você veja, quanto à posição do centrômero, você vai ter diversos cromossomos. Isso influencia, professor? Lógico que influencia. Você vai ter uma disparidade na hora da divisão. Quanto ao número de cromossomos que eu encontre numa célula, isso vai determinar a espécie que eu estou estudando. Então não importa se no laboratório eu só tenho uma lâmina contendo a célula. Eu posso dizer de qual animal ou qual vegetal eu estou extraindo essa célula. Nossa, professor, como assim? Será que é tão preciso? É muito preciso. Vamos voltar ao começo da nossa aula. O segredo da vida está ali. Eu consigo montar você apenas olhando para a sua célula. Como assim? Veja você. Se você é uma pessoa normal, eu considero que você tenha um pai e uma mãe. O seu pai deu alguns cromossomos para você e a sua mãe deu outros cromossomos para você para que formasse um ser único na face da Terra. Se você não é gêmeo idêntico, você é um ser único. E daí, professor, o que isso tem a ver? Tem a ver que se eu pegar uma célula sua, uma célula da sua bochecha, por exemplo, que está sempre descamando, está sempre caindo, eu vou conseguir olhar para aquele núcleo, vou forçar a divisão e na hora que aparecer os cromossomos eu vou fotografá-los. Fotografei esses cromossomos, eu consigo fazer aos pares e eles vão aparecer aos pares. Se eu pegar uma célula e ver que os cromossomos estão aos pares, ou seja, eu estou conseguindo duplicar o número de cromossomos, porque eles apareceram aos pares. No teu caso, você tem um conjunto do seu pai, um conjunto da sua mãe, você tem dois conjuntos. Eu consigo classificar essa célula numa célula diploide, ou célula 2N. O que é uma célula diploide ou 2N? É quando possuem os cromossomos aos pares, que é o teu caso. Você vai ter células aos pares, um par que veio do seu pai, um par que veio da sua mãe. Agora, se eu olhar para uma célula e não achar os pares, vou olhar e só tenho um tipo de cada cromossomo, tenho apenas uma fileira, eu vou dizer que são células haploides, ou N cromossomos. O que é uma célula haploide ou N? É quando possuem apenas um cromossomo de cada tipo. Então, célula haploide é quando eu só acho um tipo de célula. Isso vai ser haploide. As células diploides são células somáticas. Nossa, professor, o que é célula somática? Soma vem de corpo. Então, qualquer célula do seu corpo é uma célula diploide. Célula do seu olho, célula diploide. Célula do seu fígado, hepatócito, é uma célula diploide. Célula da pele, a epiderme, célula epitelial, é uma célula diploide. A célula dos seus ossos, osteócitos, é uma célula diploide. Ah, professor, eu sei outra. Espermatozoide. Não é. Espermatozoide é gameta. Espermatozoide e óvulo, eles só vão ter um tipo de cromossomos. Então, eles são células haploides. As células haploides eu só vou encontrá-las em gametas. Então, as únicas células haploides que você tem no seu corpo, se você é um homem, são os espermatozoides. Se você é uma mulher, são os seus óvulos. Conforme o número de cromossomos que eu tenha,
eu posso identificar a espécie, já falei isso para você. Então acompanhe nessa tabela alguns exemplos. Se eu achar na célula 46 cromossomos, 2N, eu sei que ela pertence a um homem, Homo sapiens. O seu nome, em latim, o seu nome científico. Do lado, N cromossomos, 23. Agora, se eu achar na célula 48 cromossomos, eu sei que pertence a um gorila, nome científico, gorila, cujos seus gametas terão apenas 24 cromossomos. Espermatozoide de gorila tem 24, óvulo de gorila tem 24 cromossomos. Se eu achar na célula 60 cromossomos, eu sei que pertence a um boi, o Bos taurus, que os seus gametas têm 30 cromossomos apenas. Então veja você, o gorila e o homem são muito próximos, o homem com 46 cromossomos, o gorila com 48. Será que se eu juntasse essas duas células daria um outro ser vivo? Bastante improvável que aconteça, porque as características são diferentes, mas eu consigo fazer os híbridos na natureza, principalmente com os vegetais e com cães, apesar que os cães eu só mexo com raças, não mexo com espécie. Então você veja, conforme o número de cromossomos, eu vou poder saber de qual animal ou qual vegetal eu estou falando. Eles são muito importantes para nós, esses cromossomos. Pensa comigo uma coisa, nós estamos na era dos clones. Como que eu posso fazer um clone? O que vem a ser este clone? O clone nada mais é do que eu pegar a célula, o núcleo de uma pessoa, um núcleo 2N com 46 cromossomos, e tacar dentro de um óvulo. Eu retiro o óvulo de uma mulher, pego o núcleo desse óvulo, caio fora, tiro esse óvulo, não quero mais, e coloco um núcleo 2N lá dentro. Por exemplo, o núcleo da sua bochecha. Esse óvulo sabe se dividir, então ele começa a se dividir e vai embora. Vou formar uma pessoa igualzinha a você. Formando essa pessoa igualzinha a você, eu tenho o seu clone. Acontece, porém, um probleminha. Você lembra que a mitocôndria tinha DNA? Esse DNA da mitocôndria não reconhece o DNA desse novo núcleo. E isso vai dar conflito. Isso pode dar o que nós chamamos de senilidade precoce. Então o clone ele morre mais cedo por causa disso. É um dos problemas da clonagem. Hoje nós estamos falando muito sobre núcleo. Tem muita coisa para a gente ver. Não se preocupe. Vai dar uma descansada que daqui a pouco a gente volta para você poder melhor estudar. Até mais. Tudo bem? Esfriou a cabeça? Vamos continuar, que a aula hoje é um pouco pesada, tem a minha consistência. Vejam vocês, nós estamos falando de cromossomos. Cromossomos têm o segredo da nossa vida. Cromossomo tem as nossas características lá na molécula de DNA. E eu falei para vocês que, conforme o número de cromossomos, eu estou falando de uma determinada espécie. Isso é importante, professor? É muito importante. Porque quando eu pego o cromossomo, você lembra que eu falei para você? Pegava uma célula, excitava na hora da divisão, quando formava o cromossomo, eu pegava, parava essa divisão e fotografava? Isso, fotografei, revelei esta foto, eu começo um trabalho bastante exaustivo que é recortar cromossomo por cromossomo. Se eu recortar cromossomo por cromossomo na espécie humana, eu vou chegar com 46 cromossomos, você sabe disso. Aí eu começo a colocar um do ladinho do outro para saber quem é igual a quem. No seu tamanho, na sua forma, no seu jeitão. Quando eu conseguir colocar todos eles alinhados, eu vou ter o que a gente chama de cariótipo. O que será essa desgraça de cariótipo? Cariótipo é o conjunto de caracteres constantes dos cromossomos de uma espécie. Então veja você, eu vou começar a colocar um do lado do outro e vou ver quais são essas características, esses caracteres. Eu vou ter o cariótipo. Agora,
Se eu pegar apenas desse cariótipo, só um par, você lembra a célula haploide? Estou lá no seu espermatozoide ou estou lá no seu óvulo. Se eu pegar apenas um par disso, eu vou ter o que a gente chama de genoma. Genoma é o conjunto haploide dos cromossomos de uma célula. Então, vocês lembram quando vocês ouviram na notícia o projeto Genoma? Aonde está o projeto Genoma? O que é o genoma? Genoma é quando pega as características haploides de você. Quando que começou o projeto Genoma? Você sabe disso? O projeto Genoma começou oficialmente na década de 80, quando Estados Unidos, Europa e Japão resolveram colocar fábricas de biotecnologia para saber as características do homem. Era o projeto Genoma Humano. Aí começou a estudar todo esse DNA. Foi o projeto Genoma que desencadeou tudo isso que você está vendo hoje, que é a clonagem, a biotecnologia, você pegar duas espécies e juntar, né, que são os famosos transgênicos, que a gente ainda não sabe se faz mal ou não. Você vai ter todo esse desencadeamento só com o projeto Genoma, que era para durar 10 anos, durou 20. Mas isso daí não tem problema, eram coisas deles. Se eu pegar agora esses cromossomos, colocar um do ladinho do outro, que você já viu, formar os 46. Desses 46 eu vou ter 22 pares iguaizinhos e o último par diferente, eu vou ter o que nós chamamos de cariograma ou ideograma. O que vem a ser cariograma ou ideograma? É o mapeamento dos cromossomos obtidos no cariótipo. Então, olha só, eu colocando eles lado a lado, vou vendo do maior até o menor, eu consigo montar um mapinha. E daí, professor? Para que serve isso? Um trabalho tão exaustivo de ficar recortando e vai com a reguinha e faz aquilo, é exaustivo extremamente, demora-se às vezes a tarde toda para saber isso. Ou amanhã todo um dia inteiro. É uma coisa horrorosa de se fazer. Mas para que serve? Isso serve porque muitas vezes, na hora que teu pai foi fazer o espermatozoide, ou na hora que sua mãe foi fabricar um óvulo, na hora da divisão, entrou em pane. Eles entraram em parafuso, não seu pai, não sua mãe, mas sim as células entraram em pane. E elas começaram a dividir os cromossomos de uma maneira não exata. Em vez de ir 23 cromossomos para um espermatozoide, ou 23 cromossomos para um óvulo, foram mais ou foram menos. Pode ter ido 24, pode ter ido 22. Isso, professor, afeta alguma coisa? Afeta. Só o fato de você ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, afeta toda a tua estrutura. Você não deixa de ser humano. Você continua sendo humano, mas você vai ter agora o que nós chamamos de síndrome. Você vai ter algum problema, você vai ter alguma coisa que o impeça de ser humano normal. Por isso que a natureza ela é precisa nessa questão. Só pode entrar um espermatozoide no óvulo, 2 jamais. Nossa, professor, eu e gêmeos. Isso a gente vê mais tarde, mas só entra um espermatozoide com 23 cromossomos, que vai se unir com um óvulo de 23 cromossomos para dar uma célula de 46 cromossomos. Quanto a isso, é exato, não pode ser mais nem menos. Vocês viram, se eu colocar, em vez de 46, 48, eu vou ter um gorila. Você já imaginou um gorila nascendo de uma coitada, de uma pobre mãe? Não pode isso. Então, aí nós vamos ter o que nós chamamos de teratologia, que é o estudo dessas anomalias, dessas síndromes. E você vai ter 2 tipos de anomalias, as euploidias e as aneuploidias. As euploidias alteram o genoma. Como assim, professor? Ora, você pode pegar o cromossomo, quebrar uma parte desse cromossomo ou deletar uma parte desse cromossomo, isso já vai gerar algum problema em todo o organismo. Veja como ele é sensível a isso. Já as aneuploidias é quando você altera parte do genoma. Lembra-se o que era o genoma? O genoma é quando tinha uma sequência haploide. Ou seja, eu vou tirar um cromossomo ou eu vou colocar um cromossomo lá dentro. Como assim, professor? Ora, este ser, em vez de nascer com 46 cromossomos, ele pode nascer com 47. Ou, em vez de 46, ele nasce com 45. Mas, professor, é apenas um no meio de tantos cromossomos. Isso causa diferença? Uma enorme diferença. Isso vai causar síndromes que você nem imagina. Só a título de curiosidade, você vai ter, por exemplo, uma síndrome chamada síndrome de Edwards. Essa síndrome de Edwards, ela faz com que a pessoa nasça sem
o lábio aqui, ó, nasce tudo aberto, tem um retardo mental grave, as mãos ficam todas disformes, podem nascer sem esses 2 dedos, a pessoa nasce assim, os pés todos deformados e ela não chega até a idade adulta. Então você veja que é um fato de um cromossomo a mais já fez tudo isso na própria da criança. Ou então o fato de um cromossomo a menos faz com que essa criança não nasça. É o que a gente chama de letalidade. Ela simplesmente não nasce, a mãe chega a abortar. Mas as síndromes que nós temos que estudar, que são as mais importantes, é o que nós vamos ver agora. Vamos começar com uma síndrome bastante conhecida, que é a síndrome de Down. Síndrome de Down, antigamente era conhecida como mongolismo, que hoje nós não usamos mais esse termo porque é errado, porque se refere a um povo que mora na Ásia. Então isso nós não podemos mais fazer. Hoje nós usamos síndrome de Down e os seus portadores dessa síndrome se chamam downistas ou trissômicos do par 21. Nossa, professor, pelo amor de Deus, que palavrão, o que é isso? É que síndrome de Down ou trissomia do par 21, ela está relacionada ao par 21. Você lembra do ideograma? Você lembra quando eu colocava os cromossomos par a par? Então, eu tenho o par 1, o par 2, o par 3, o par 4. Chegando lá no par 21, eu vou achar, em vez de 2 cromossomos, um que veio do pai, outro que veio da mãe, eu acho 3. Nossa, professor, de onde que veio esse terceiro? Não sei, pode ter vindo do pai ou da mãe indefinidamente, não tem assim uma regra. Só esse cromossomo a mais vai fazer um quadro clínico nessa pessoa que você conhece tão bem. Que quadro clínico, professor? Esse. A sua cara, o seu rosto vai ser arredondado. Ele vai ter umas pregas ictantes nos olhos. O que é isso? Seus olhos serão puxadinhos. A sua língua, ela é maior do que a boca. Portanto, ela fica sempre proeminente, ela sai, ela fica assim, ó, o tempo todo. Ele tem um leve retardo mental ou um grave retardo mental. Isso depende de pessoa para pessoa. Eles não têm as linhas da palma da mão. Jamais vão poder ir numa cartomante saber o seu futuro, porque a única coisa que eles têm é uma linha transversal nessa mão. E eles são extremamente flexíveis. Você pode pegar um dalmista, girar ele de ponta cabeça, que não tem problema. E um dalmista, ele age com o seu coeficiente emocional, ou seja, sua vontade vira sua ação. Ele não tem essas restrições que nós temos. Muita gente pensa erroneamente que o dalmista tem uma força descomunal. Não é isso. É que a sua vontade é a sua ação. Se ele está com vontade de te socar, ele vai socar você para valer. Se ele tem vontade de fazer alguma outra coisa, de sair correndo, ele sai correndo. Então, sua vontade é sua ação, por causa do seu retardo mental que ele está ali. Ele pode ser inserido na sociedade? Com certeza, ele pode ser inserido na sociedade, ele pode trabalhar, ele pode executar tarefas. Pergunto para você, será que existe síndrome de Down nos outros animais? Você já viu, por exemplo, cachorro com síndrome de Down? Sabiá com síndrome de Down? Cavalo? Será que existe? Porque a gente fala em síndrome de Down e fala num quadro clínico humano. E nos animais, será que tem? Tem. Os animais também têm síndrome de Down, só que diferente de nós, eles fazem o processo de seleção. Mais ou menos assim, ó. A mamãe sabiá está chocando os ovos e os ovos se partem e nascem seus filhotinhos. Eles têm que piar para que a mamãe sabiá tenha o estímulo para tratá-los. Se um deles não piar, ela simplesmente joga para fora do ninho. Tchau, acabou, sem conversa nenhuma. A égua também, ela teve o seu potrinho. Ela fica olhando para ele. Levanta, levanta que eu estou indo embora. Se ele não levantar, ela vai embora. Cachorro, a mesma coisa. A cadela teve seus filhotes, ela pode muito bem, se não tiver algum estímulo, sentar em cima ou comer os filhotes. Então existe síndrome de Down também nos outros animais. Outra síndrome que nós vamos ver é a síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter só afeta homens. Por que os homens? Porque no meu ideograma, se eu for ver todos os pares, eu vou chegar até o par 22. Chegando no par 22, o par 23, eu tinha que ter 2 cromossomos iguais. No caso da mulher, eu tenho. Esses cromossomos são cromossomos sexuais, eles vão ser do mesmo tamanho, o cromossomo X e o cromossomo X. E eu sei que se eu tiver X, X é uma mulher.
No caso do homem, eu tenho um cromossomo maior e um cromossomo pichotinho, pequenininho. É o que a gente chama o maior de X e o menor de Y. Se eu tiver esse cromossomo pequenininho, nasce homem, não tem querequexê. Vai nascer homem porque tem o cromossomo Y. Então ali é o par sexual. Um pouquinho de atenção. Quem define o sexo da criança? O óvulo ou o espermatozoide? É lógico que é o espermatozoide, porque ele tem o X e tem o Y. No caso do Klinefelter, eu vou ter todos os 22 pares e no cromossomo sexual eu vou ter X, X e um Y. Pelo amor de Deus, professor, 3. Eu vou ter o X e o Y. Então eu vou ter o que ali? Um homem. Nasceu com Y, é homem. Só que vai ser um homem com uma síndrome. No caso, síndrome de Klinefelter. Quais as características dessa síndrome? Este homem ele vai ser extremamente alto. Quando eu digo extremamente alto, é alto mesmo. Tá? Ele vai ser uma pessoa que vai ter um leve ou um grave retardo mental. E os seus órgãos genitais, eles não passam da fase infantil. Então, ele não consegue fazer os seus testículos trabalharem. O teu testículo não trabalhando não faz testosterona. Não fazendo testosterona, ele sempre vai ter aquela carinha de criança. Ele não muda para uma fase adulta. O seu pênis também é bastante diminuto. Vai ser uma pessoa extremamente sonolenta. Isso daqui já é um caso assim mais psíquico, não dá em todos. Vai ser uma pessoa extremamente sonolenta, vai ser uma pessoa que não gosta de fazer atividade e vai ser uma pessoa que está perdida. Você fala com ele, ele vai te dar a resposta e ele simplesmente para. Fica olhando para você. Então, isso afeta o fato só de ele ter um X a mais ali. Outra que nós vamos ter é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner, ela só afeta mulheres. Por quê? Porque, de novo, eu estou lá no par sexual. Em vez de eu ter um X e um Y para fazer um homem, ou um X e um X para fazer uma mulher, eu vou ter um X e não acho mais nada. Isso acabou. Então, em vez de eu ter 46 cromossomos, eu tenho 45. No Klinefelter, em vez de eu ter 46, eu tenho 47. Já no Turner, eu tenho 45 cromossomos. Acabou. Isso eu só tenho um X. Um X me caracteriza mulher. E esta mulher, ela vai ser extremamente baixinha. Ela vai ter um leve retardo mental ou um grave retardo mental. Ela não vai ter o desenvolvimento genital, ou seja, sua vulva e seus órgãos genitais vão ser infantis. Ela pode até vir a ser estéril. E ela tem uma característica bastante peculiar. A pele do seu pescoço, ela sai daqui, ó, da orelha e se gruda aqui no ombro. Isso é o que a gente chama de pescoço alado, muito peculiar na síndrome de Turner. Então você vai ter uma mulher que ela pode até chegar na velhice, mas ela não vai conseguir ter filhos. Filhos Turner não tem, Klinefelter não tem, mas o dalmista pode ter filhos. Pode, professor? Pode. E esses filhos, se eu tiver um casal dalmista, necessariamente não deverão ser dalmistas também. Porque o síndrome de Down está ligada, sim, na divisão celular, não na formação. Foi um erro que teve lá de um cromossomo a mais no par 21. Então você pode ter um casal dalmista tendo filhos normais, sem problema nenhum. Isso pode acontecer. É importante você conhecer essas síndromes para ver que apenas a alteração de um cromossomo faz com que altere toda uma estrutura de um organismo. Então é ali que está o segredo da vida. É essa alteração ou esse cromossomo que vai me dizer se você vai ser normal ou não. Se você vai ter algum defeito físico ou não. Hoje é possível nós sabermos disso. Hoje é possível, inclusive, com a biotecnologia, de eu pegar uma gestante, pegar o feto que está lá dentro, descobrir que esse feto possa ser portador da síndrome de Down e tirar aquele cromossomo para que ele venha a nascer normal. Hoje isso é possível a gente fazer. E você faz isso, professor? Você faz em toda parte do mundo, menos aqui no Brasil, que é uma desgraça. Mas a gente faz. A biotecnologia está pronta para isso. Nós também podemos trabalhar com os transgênicos, que é onde você une duas espécies para ter uma espécie mais resistente. Você faz isso, professor? Com certeza nós fazemos. Hoje,
Com a biotecnologia, eu posso fazer coisas que a gente não conseguia antigamente, porque agora nós estamos mexendo com o segredo da vida. E mais importante do que isso, eu não posso ultrapassar determinados limites. A clonagem hoje é uma questão muito discutida que você pode fazer na sua sala com seu professor, com seus colegas. Você vai me responder se ela é boa ou ruim. Então isso nós vamos ver na próxima aula ou vamos ver qualquer dia desses. É muito importante discutir para não ultrapassar esses limites. Para a próxima aula, estude sobre reprodução celular. Era a nossa última função na homeostasia. Só que você vai encontrar como divisão celular. Estude e veja qual a sua importância, para que ela serve. Isso facilitará muito o nosso entendimento. Espero você na próxima aula com certeza para mais uma maravilhosa e excitante aula de biologia. Até lá! O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre o núcleo da célula e do que é formado. O núcleo da célula é responsável pelo controle de toda esta célula do organismo. Ele é formado pela membrana nuclear ou carioteca, pelo nucleoplasma e pelos nucleolos. Vimos o que é o cromossomo, quais as suas partes e a sua classificação. É no cromossomo que nós encontramos o segredo da vida. O cromossomo ele tem uma parte muito importante chamada centrômero, que é onde você vai ligar as partes desse cromossomo. Conforme a posição do centrômero, eu posso classificar os cromossomos em metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Observamos o número de cromossomos encontrados no núcleo das células e o que acontece quando ocorrem alterações. Quanto ao número de cromossomos, as células podem ser diploides, se elas tiverem dois conjuntos de cromossomos, ou haploides, se ela tiver apenas um conjunto de cromossomos. Conforme o número de cromossomos, se eu retirar ou colocar numa espécie alterando esse número, eu posso ter as famosas síndromes, que vão ser síndrome de Down, trissomia do par 21, a síndrome de Klinefelter, um cromossomo sexual a mais e a pessoa é um homem, e a síndrome de Turner, um cromossomo sexual a menos e essa pessoa é uma mulher. Até a próxima aula de Biologia.